Fala, meu aluno consegue, tudo certo contigo? Pessoal, a gente vai avançando o nosso estudo. Estamos chegando bem próximos, é verdade, da prova da Polícia Penal do Estado do Rio Grande do Sul. Estamos muito bem preparados também. Hoje, pessoal, logo depois da ementa, a gente segue nosso estudo com direito penal, crimes contra o patrimônio. Eu espero vocês para logo mais. Fala, pessoal, como vocês estão na tela já direito penal, consegue concursos, o professor vocês já conhecem essa altura do campeonato, certo? E o edital está sendo completamente derretido, como diz o nosso professor frenético. A gente tem, pessoal, pronto já aplicação da lei penal, imputabilidade, concurso de pessoas, das penas, de segurança, extinção da punibilidade, crimes contra a pessoa. Agora avançamos hoje para os crimes contra o patrimônio. Provavelmente essa aula vai ser dividida em duas partes, tudo bem? E a gente avança fortemente aqui, pessoal. Aula 11 dos crimes contra o patrimônio, 1, parte 1, furto, certo? E aqui, antes de mais nada, pessoal, preciso trazer para vocês aqui algumas informações relevantes. Pessoal, a gente fez uma análise das últimas 13 questões da Fundatec de Direito Penal, na parte especial do Código Penal, e a gente tem o que aqui, pessoal? Uma certa preponderância de alguns tipos. Vamos dizer quais aqui, basicamente? Roubo, extorsão, apropriação indébita e furto. E a gente pode dizer aqui também receptação, certo? Então, pessoal, essas outras questões aqui, por exemplo, estelionato, outras situações para uma reta final intensiva, para o nosso projeto 75D, pessoal, em que a gente teve 75 dias de preparação visando a 75% de acertos na prova, a gente precisa ser mais sucinto, objetivo e com estudo totalmente calibrado para essa reta final. E, pessoal, como que a gente vai fazer isso? Simples. A gente começa com a leitura do artigo 155, certo? E é muito interessante ver também que existem diversas inovações legislativas no ponto da matéria, tudo bem? Então a gente vai seguir o quê? Com retrospecto do que a Fundatec já cobrou e também apontando aquilo que é novidade, certo? Na tela, então, artigo 155, leitura guiada com vocês aqui, a gente tem o quê? Furto. É o crime que se configura com o quê? Com a subtração. É o quê? Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Pena: reclusão de 1 a 6 anos e multa. Professor, novidade, sim. A pena, pessoal, agora foi alterada, é de 1 a 6 anos, certo? É uma alteração de 2026, então isso pode aparecer na nossa prova. Parágrafo 1º nos diz: a pena aumenta-se de metade se o crime é praticado durante o repouso noturno. 2026 também. Parágrafo 2º, se o criminoso é primário e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Aplicar somente a pena de multa. Isso aqui, pessoal, que nós chamamos de furto. Deixa eu trazer para vocês aqui. Furto privilegiado. Certo? Estão acompanhando aí? Mais que certo, né, pessoal? Avançando, furto qualificado. Parágrafo 4º também teve alteração aqui, pessoal. A gente tem o quê? A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido. 2 pontos. Em quais hipóteses, professor? Vamos lá para o furto qualificado. Furto qualificado pela destruição, rompimento de obstáculo à subtração da coisa, abuso de confiança mediante fraude, escalada ou destreza, o emprego de chave falsa, mediante concurso de 2 ou mais pessoas, contra quaisquer bens que comprometam o funcionamento de órgãos da União, de Estado, Distrito Federal, município ou de estabelecimentos públicos ou privados que prestem serviços essenciais. Certo? Redação 2026. Professor, dá exemplos. Calma, vamos nos ater nesse momento, pessoal, à literalidade da lei, porque a nossa prova se aproxima e com ela nós estaremos muito mais que bem amparados para resolver as questões. Tudo bem? Avançando. Parágrafo 4º-A nos diz o quê? A pena de reclusão de 4 a 10 e multa se houver emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Parágrafo 4º-B. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático conectado ou não à rede de computadores,
com ou sem a violação de mecanismos de segurança ou a utilização de programa malicioso, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Redação dada pela Lei 15.397 de 2026. Parágrafo 4º-C. A pena prevista no parágrafo 4º-B deste artigo, considerada a relevância do resultado gravoso, aumenta-se de 1 a 2/3 se o crime é cometido mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. Aumenta-se de 1/3 ao dobro, se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável. Vamos lá. Parágrafo 5º. A pena, também novidade, pessoal, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Parágrafo 6º. A pena de reclusão de 4 a 10 também, pessoal, e multa se a subtração for, primeira hipótese, semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração, ou de animal doméstico, tudo bem? De aparelho de telefonia celular, de computador, inclusive portátil, ou tipo de prancheta, ou de qualquer dispositivo eletrônico ou informático semelhante. Parágrafo 7º. A pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que conjunto ou isoladamente possibilitem a sua fabricação, montagem ou emprego. E aqui, pessoal, a minha aposta pessoal. É minha aposta pessoal. É uma novidade legislativa, né? Vocês sabem bem que a gente ainda não tem questões trazendo isso, mas eu tenho uma aposta pessoal aí. Tomara que eu esteja acertando, né? De que talvez seja cobrado o quê, pessoal? Exatamente esse parágrafo 7º, inciso 2º, que nos diz que o furto de arma de fogo, pessoal, também faz ensejar uma pena de 4 a 10 anos. Tudo bem, pessoal? Novidade, hein? Parágrafo 8º. É a pena de reclusão, melhor dizendo, a pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa se a subtração for de fios, cabos ou equipamentos utilizados para fornecimento ou transmissão de energia elétrica ou telefonia para transferência de dados, bem como equipamentos ou materiais ferroviários ou metroviários aplicável a qualquer caso disposto no artigo 2º deste código. Ah, professor, o que é o artigo 2º? O que é o artigo 2º? É, pessoal, a forma do furto privilegiado, né? Claro que é, pessoal. Vamos bater o olho e vamos ver se é mesmo. Claro que é, pessoal. Aqui. Não for primário, de pequeno valor, Então, pessoal. Então, a gente tem o que aqui nesse artigo 105.5 e ele continua, né? Tem mais o parágrafo 9º aqui, pessoal, que nos diz o quê? A pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração para si ou para outra de coisa alheia móvel é cometida por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada no contexto da atuação ou para consecução das condutas previstas no artigo 2º da lei que institui o marco legal do combate do crime organizado. Ao crime organizado, melhor dizendo. Professor, será que esse artigo 155 é relevante? Pessoal, ele é extremamente relevante. Por quê? Porque ele trouxe diversas alterações aqui. Diversas alterações recentes de 2026. Então, por mais que a gente tenha visto, pessoal, por mais que a gente tenha visto aqui nosso filtro de relevância, que o furto, ele aparece aqui em terceiro lugar, digamos assim, dado, pessoal, o fato de que ele sofreu diversas alterações, eu resolvi trazer ele aqui para o nosso estudo como nossa aula 1 dos crimes contra o patrimônio, até porque uma ordem cronológica aqui, né, avançando uma ordem conforme o Código Penal, ele aparece primeiro. Então eu diria a vocês que há uma probabilidade um pouco maior de que este ponto venha a ser cobrado em prova. Até então, se não houvesse alteração alguma, eu diria que não é tão relevante contra, por exemplo, com relação, melhor dizendo, aos crimes contra a administração pública. Mas vejam vocês, percebam vocês a quantidade de alterações que nós temos aqui no artigo 155. Isso faz com que ele se torne mais relevante que outrora. Tudo bem, pessoal? Vamos avançando aqui. E já temos uma questão Fundatec 2022 para resolvermos juntos. Guarda Municipal 2022, ou seja, a área de segurança pública, podemos assim dizer. Fundatec, banca específica, 2022. Vamos resolver? Nas proximidades do prédio da Prefeitura Municipal de Viamão, uma pessoa enfiou a mão no bolso de outra pessoa, retirou-lhe a carteira e saiu correndo. A vítima pediu socorro. E um guarda municipal, que aqui no nosso exemplo pode ser um policial penal,
Ah, conseguiu alcançar o autor deste crime perante o Código Penal brasileiro. Qual foi o crime cometido? Pessoal, aqui muito importante, né, e basilar a gente dizer o quê? Que o crime de furto, pessoal, ele é uma subtração de uma coisa alheia móvel, porém sem violência ou grave ameaça. É o que difere basicamente o furto do crime de roubo, certo? Então a gente tem o que aqui, pessoal? A, assalto? Não. C, roubo? Não. Apropriação, latrocínio também não. A gente tem o que? B, furto. B, de você consegue, certo? Próxima questão. Fundatec 2024, agente da Polícia Legislativa LERS. Carlos, era sócio de Sebastian em uma lan house. Era o quê? Sócio. Carlos era sócio de Sebastian. Sociedade, pessoal, em alguns casos até traz algumas semelhanças com o casamento. Tudo bem? No início da sociedade, cada um comprou 2 computadores, bem como dividiram igualmente os custos do negócio, de modo que perfaziam a mesma cota do empreendimento. Em determinado momento, Sebastian subtraiu em determinado momento, Sebastian, que subtraiu um dos computadores do estabelecimento, o que deixa Carlos bastante irritado, fazendo com que realizasse um registro policial, o famoso BO, né? O famoso BO. Em relação à situação narrada, é possível afirmar corretamente que Sebastian A. Pode responder pelo delito de furto. Crime de furto? Professor, não sei, deixa quieto. Pode responder pelo crime de furto qualificado, abuso de confiança. Professor, não sei. Pode responder por roubo? Não, peraí. Violência não teve. A gente acabou de ver que furto é uma subtração de coisa alheia móvel, porém sem uso de violência ou grave ameaça. Então, você tá fora. D. Pode responder pelo crime de extorsão. Pessoal, também nem chegamos na parte da extorsão ainda, mas podemos ver que não tem nada a ver com o caso narrado aqui. Tá? Tranquilo. Não será responsabilizado penalmente aqui, nos parece estranho. Porém, pessoal, o gabarito é exatamente a assertiva correspondente à letra E. Por quê, pessoal? Por quê? Porque a gente tem aqui, pessoal, só vou ter que achar aqui para vocês, mas acho que é 156 aqui. Ó, furto de coisa comum. A gente acabou nem lendo, né? Subtrair o condômino, coerdeiro ou sócio para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém a coisa comum, pena detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Somente se procede mediante apresentação, certo? Parágrafo 2º. Não é punível a subtração de coisa comum fungível, cujo valor não exceda a cota a que tem direito o agente. O que a gente tem aqui, pessoal? Basicamente, os dois eram sócios, os dois compraram 2 computadores e dividiram igualmente. O que quer dizer? Cada um pagou basicamente por um computador. Então, uma vez que Sebastian subtraiu um dos computadores e não 2, podemos dizer que esse caso se enquadra justamente no parágrafo 2º do artigo 156 do Código Penal Brasileiro. Não é punível a subtração de coisa comum fungível. Fungível o que é, pessoal? Aquilo que pode ser trocado por algo de igual valor, digamos assim, tudo bem? Cujo valor não exceda a cota a que tem direito a gente. A gente disse que eram 2 computadores e que eles dividiram o preço, o valor, ou melhor, o custo dos dois igualmente. Podemos entender então que cada um pagou um computador. Parágrafo 2º, artigo 106, gabarito letra E. E de quê, professor? E de você consegue. Certo? E avançando, pessoal. Vamos a uma questão inédita, consegue concursos, você consegue, pessoal. O que a gente tem aqui? Com base nas disposições do Código Penal sobre crime de furto, artigo 155, assinale a alternativa correta. A. A subtração de arma de fogo sujeita o agente a pena de reclusão de 4 a 10 anos. Ai, professor. Pessoal, é justamente o gabarito aqui, pessoal. Assertiva A. Já vamos olhar. Certo? O que a gente tem aqui, pessoal? Essa figura da subtração de arma de fogo em 2026, ela ganhou um novo contorno, um novo patamar de pena, que está previsto aqui, aonde? No parágrafo 7º, inciso 2º, que nos diz que a pena de reclusão de 4 a 10 anos, se for subtraído que uma arma de fogo. Uma arma de fogo. Tudo bem? Então, 4 a 10, arma de fogo, gabarito letra A. E aqui, como é uma questão nova, eu até trouxe para vocês tomarem nota aqui do erro das demais assertivas. Vamos lá. B. O furto praticado durante o repouso noturno tem sua pena aumentada obrigatoriamente do dobro? Não, pessoal. Aqui nos diz o repouso noturno aumenta a pena de metade e não do dobro. De metade é 50%. Certo? C. Vamos lá. A subtração do aparelho de telefone celular é punida com as penas do furto simples? Não, pessoal. Vejam vocês que é uma nova forma de furto aqui.
nós podemos dizer que é um furto qualificado, né? Por quê? Porque nós temos aqui, pessoal, deixa eu ver aqui, parágrafo 6º, inciso 2º, o quê, pessoal? O furto de aparelho e telefonia celular. Tudo bem? Então, pessoal, essas inovações aqui todas compõem, pessoal, o que a gente chama aqui de furto qualificado, certo? Avançando, a assertiva D, vamos analisar. No furto de fios de energia é proibida por lei a aplicação do privilégio do furto de pequeno valor. Não, pessoal, é permitido. Lembra? Em todo caso, é possível a aplicação do parágrafo 2º do artigo 155. Onde é que está isso? Está aqui, ó. Parágrafo 8º, certo? Parágrafo 8º, aqui, do nosso artigo 155, nós temos o quê? A situação, a possibilidade da privilegiadora do furto, né? Mesmo quando a gente tem a subtração de fios, cabos e equipamentos utilizados para o fornecimento e transmissão de energia elétrica ou telefonia para transferência de dados, bem como os equipamentos ou materiais ferroviários e petroviários. Aplicável em qualquer caso. Aqui, pessoal. Aplicável em qualquer caso. O parágrafo 2º deste artigo, certo? Vamos para a última assertiva aqui para concluir nossa aula. Subtração de veículo automotor transportado para outro estado sujeito o autor a pena de detenção. Não, pessoal, pena de reclusão. E, sinceramente, eu não decorei a pena. Eu acho que é de 4 a 10. Vamos dar uma olhadinha? Parece que a gente estava certo, né? Uma pena de reclusão, de 4 a 10 anos. E onde é que está isso aqui, pessoal? Está exatamente no parágrafo 5º. Uma novidade de 2026 que nos diz que o furto tem a pena de 4 a 10 anos se ocorrer o furto de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Tudo bem? Então, com isso, pessoal, em 17 minutos, impreterivelmente, nós viemos aqui e cumprimos com a nossa missão de falar tudo o que pode vir a ser cobrado do que tange ao delito de furto, certo? Boa sorte, vocês conseguem, consigo, eles consigais, enfim, toda essa coisa, né?